Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Mais uma revisão agora para a Federal do Rio Grande do Sul. Acompanha aí galera, inscreva-se nesse canal ativando o sininho de notificações. Boa sorte para você que vai fazer esse vestibular. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Então, galera, questão número 1, ó. Certos vegetais têm sua reprodução beneficiada por animais que são seus polinizadores ou são dispersores de suas sementes. Essa definição, contudo, não se encaixa a... Então aí você tem as alternativas, ó. Letra A, goiabeiras. B, samambaias. C, jacarandás. D, abacateiros. E, araucárias, ok? Bem resumidamente para vocês, ó, os 4 principais grupos de plantas são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Um exemplo de briófita, musgo. Um exemplo de pteridófita, samambaia. Um exemplo de gimnosperma, pinheiro do Paraná. Um exemplo de angiosperma, goiabeira, por exemplo. As plantas, quando invadiram o ambiente terrestre, precisavam do solo para se fixar, obter água, nutrientes e a estabilidade, mas também precisava estar no ar para obter luz solar e dióxido de carbono. As plantas terrestres resolveram este problema através do desenvolvimento das raízes, galera, bem como seus caules e folhas e um sistema de vasos condutores de seiva, ok? Xilema e floema. Todos os 4 grupos citados por mim têm estas características, exceto, é claro, as briófitas. Uma característica importante em relação ao grupo dessas plantas é que apresentam alternância de gerações, ou seja, metagênese, alternando a fase haploide com a fase diploide. Quando eu falo fase haploide, eu estou me referindo ao gametófito. Quando eu falo fase diploide, eu estou me referindo ao esporófito, ok? Briófitas, galera, o primeiro grupo de plantas terrestres, os musgos são os exemplos, as hepáticas e os antósteros também. Eles são plantas terrestres, porém não apresentam sementes nem flores. O gametófito é a geração duradoura e o esporófito é a geração transitória. Gametófito é aquele que produz gametas, enquanto que o esporófito é aquele que produz esporos. Então, concluindo, galera, musgos são plantas terrestres sem sementes ou flores, com geração de gametófito dominante. As pteridófitas temos como exemplo samambaias, cavalinhas e dentre outros. Essas plantas têm todos os sistemas vasculares constituídos de xilema, para conduzir seiva bruta, que é fluxo de água e nutrientes das raízes para as folhas, e o floema, onde conduz a seiva elaborada ou orgânica, que corresponde a fluxo de açúcar e outros produtos metabólicos das folhas para as raízes. Musgos, como já foi citado por mim, não têm esses sistemas vasculares. Samambaias também reproduzem por meio de esporos. Muitas vezes você, vestibulando, pode vê-los ao virar uma folha madura, perceber fileiras de pequenos pontos escuros. São os chamados soros. Esses soros são os esporângios, estruturas que produzem milhares de esporos. Cada esporo, galera, cresce em uma planta muito pequena, chamada de gametófito. O gametófito acaba produzindo gametas que se unem para produzir a planta samambaia propriamente dita. Gimnospermas. As gimnospermas, que correspondem à semente nua, compõem o terceiro grupo de plantas terrestres. Produzem sementes pela primeira vez e não mais esporos. Na verdade, esses esporos estão contidos dentro de uma estrutura chamada de cones e vão dar origem ao grão de pólen. As sementes correspondem a um grande desenvolvimento evolutivo, uma vez que, ao contrário dos esporos, que são multicelulares, contêm nutrientes para o novo embrião. O maior grupo de gimnospermas é o grupo das coníferas, que inclui as sequoias, os abetos, os pinheiros. Coníferas produzem cones de pólen, em que se desenvolve em microesporângios, produzindo grão de pólen, que são gametófitos masculinos imaturos ainda, ok? O pólen, então, é levado pelo vento, essa polinização chama anemofilia, é um processo relativamente ineficaz, de modo que as coníferas têm de produzir uma quantidade muito grande de pólen para garantir que os cones femininos ou os megaestróbilos sejam fertilizados. E é importante você lembrar do pinheiro do Paraná, ok? Araucária angustifolia. Finalmente, plantas com flores. O último grupo de plantas terrestres são as angiospermas, conhecida por plantas com flores.
A evolução da flor representa o ponto mais alto dessas plantas. As angiospermas correspondem a um grupo mais evoluído. A flor atrai muitos animais, que ajudam então na polinização, tornando o processo mais eficiente e menos, digamos, aleatória do que nas gimnospermas. A semente se desenvolve dentro de um ovário, que então o ovário se torna um fruto. O fruto, na verdade, serve para ajudar na dispersão das sementes, uma vez que os animais comem as sementes, que geralmente passam ilesos através do sistema digestório. Aves e mamíferos podem depositar essas sementes, junto com um pouco de fertilizante. Assim sendo, para você resolver essa questão, é importante que você entenda que flor está associada à polinização. E dentre esses grupos citados aí, as samambaias não se encaixam na definição dita no enunciado. Portanto, a alternativa que nós vamos marcar é a letra B. Questão 2. As plantas necessitam de nutrientes minerais constituídos de diferentes elementos químicos, os quais são retirados do solo através das raízes. Macroelementos como o são necessários em maiores quantidades, já elementos como o são necessários em menores quantidades, ok? Vamos falar então dos macroelementos e microelementos, que são essenciais para a manutenção da vida. No entanto, galera, os macroelementos devem ser absorvidos em maior quantidade do que os chamados microelementos. Os macroelementos são aqueles essenciais para a vida, precisam estar em quantidades satisfatórias em nosso corpo, para então termos uma vida saudável. Sódio, potássio, magnésio, cálcio, fósforo, enxofre, cloro são considerados macroelementos. Já os microelementos também são importantes para a manutenção da nossa vida, só que em quantidade menores. São conhecidos como elementos traços. São considerados essenciais como as próprias vitaminas. Entre eles, vamos citar selênio, o cobre, o zinco, o flúor e o manganês. Então, galera, vamos completar aí o que está faltando. Macroelementos como o nitrogênio é um macroelemento? Sim, ele é. São necessários em maiores quantidades. Já elementos como o cobre são microelementos? Sim. Então, a alternativa correta é a letra A. Questão 3, galera. A teoria da endossimbiose relacionada à evolução eucariótica baseia-se em várias evidências. Com relação a essa teoria, considere as afirmações abaixo. A teoria endossimbiótica, pessoal, ela é utilizada para explicar a origem de algumas organelas, dentre elas mitocôndrias e cloroplastos, ok? Essa teoria foi proposta em 1981 por Linus Margulis, no seu livro chamado Symbiosis in Cell Evolution. A teoria endossimbiótica ela afirma que mitocôndrias e cloroplastos são organelas que se originaram a partir da interação de um organismo procarioto com um organismo eucarioto. Essa interação provocou uma associação simbiótica estável, ou seja, uma interação em que todos os envolvidos acabaram beneficiados. Acredita-se que um organismo eucarioto englobou uma partícula procariótica autotrófica. A partir disso, galera, eles iniciaram uma relação de cooperação, mutualismo, e um organismo passou a viver no interior do outro. Isso chama endossimbiose. Com o tempo, essa relação tornou-se tão importante que os organismos não poderiam mais viver de forma isolada, ok? Provavelmente, pessoal, o organismo procarioto autotrófico beneficiou a célula hospedeira, garantindo processos como a respiração celular, no caso da mitocôndria, e a fotossíntese, no caso dos cloroplastos. Já a célula hospedeira garantia proteção e nutriente a essas novas organelas celulares. Tudo bem, galera, mas quais são as evidências que sustentam esta teoria? Presença de uma dupla membrana envolvendo mitocôndrias e cloroplastos. Essa dupla membrana, galera, provavelmente é resultado da membrana que já pertencia ao organismo procarioto, somada à membrana do organismo eucarioto que realizou um processo de fagocitose. Outra evidência é que mitocôndrias e cloroplastos apresentam tamanhos semelhantes ao das bactérias. Outra evidência, a presença de proteínas muito similares àquelas encontradas em procariotos. Outra evidência diz que cloroplastos e mitocôndrias possuem DNA próprio. Esse DNA difere-se daquele existente no núcleo celular e assemelha-se a moléculas de DNA encontradas em bactérias. Outra evidência é que essas organelas, mitocôndrias e cloroplastos, possuem capacidade de autoduplicação e apresentam ribossomos próprios. Então vamos ler novamente, galera. 1. As membranas duplas das mitocôndrias e dos cloroplastos corroboram a teoria endossimbiótica? Verdadeiro, galera. Número 2.
Os procariotos que dão origem às organelas mantêm o seu DNA intacto. Falso, pessoal. Esse DNA ele apresenta alguns genes nucleares, ok? 3. Um procarioto fotossintetizador pequeno, englobado por um eucarioto maior, pode contribuir com monossacarídeos e receber proteção. Estou falando da fotossíntese, galera. Então, quais estão corretas? A número 1 e a número 3. Portanto, a alternativa é a letra C. Considere as seguintes afirmações sobre níveis tróficos. Os herbívoros alimentam-se de organismos que se encontram em vários níveis tróficos. Os detritívoros, por se alimentarem de restos de outros organismos, não fazem parte das cadeias alimentares. 3. A principal fonte da energia dos organismos produtores é a energia solar. Quais estão corretas? Então vamos falar de níveis tróficos, que são categorias ao longo de uma cadeia alimentar, ok? Vamos começar com herbívoros. Mas é importante você entender que a cadeia alimentar começa pelo nível trófico com os produtores. Quem são os produtores? Aqueles que são autótrofos, ok? Que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, beleza? Esse alimento ele é composto por glicose, molécula orgânica produzida a partir de água, gás carbônico e energia luminosa. Depois deles, o segundo nível trófico, vem os heterótrofos, ou seja, que não produzem seu próprio alimento. E é aí que entra os herbívoros. Herbívoros são aqueles que se alimentam de produtores, como os próprios vegetais. Um exemplo de animal herbívoro é a vaca. É possível ainda nós classificarmos dentro da classe dos herbívoros. Existem aqueles que se alimentam do néctar presente das flores, como abelhas e borboletas, são denominados nectarívoros. Aqueles que se alimentam de frutos, como aves, morcegos e alguns primatas, são denominados frugívoros. Aqueles que se alimentam de folhas, como o coelho e iguana, denominado folívoros, dentre outros. Alguns animais são chamados de ruminantes, porque possuem uma digestão dividida em partes, o que facilita o processo e aumenta a absorção de nutrientes, como é o caso do boi, da vaca, da girafa, da ovelha e lhama. E os carnívoros? Bom, depois da energia e dos nutrientes levados das plantas para os herbívoros, na cadeia alimentar, o terceiro nível caracteriza-se por consumidores que se alimentam de animais herbívoros e são, portanto, carnívoros, ok? Esses animais devem caçar o seu alimento e possuem garras, dentes, corpo adaptado para perseguir a presa. Alguns exemplos desses animais são águia, crocodilo, tubarão, sapo, raposa e aranha. É possível ainda fazer uma classificação dentro dos carnívoros. Aqueles que se alimentam só de peixes são denominados de psívoros. Já aqueles que se alimentam só de insetos são denominados insetívoros. E os onívoros? Existem aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais. São chamados de onívoros. Alguns exemplos de onívoros são gambá, ema, urso, lobo-guará. Possuem dentes adaptados tanto para rasgar e mastigar as fibras dos vegetais, quanto para rasgar a carne da presa. Devido à possibilidade de se alimentar de plantas e animais, os onívoros podem estar presentes como consumidores de qualquer nível trófico ao longo da cadeia alimentar. E os detritívoros? Bom, a última classificação trata dos detritívoros, aqueles que se alimentam de animais mortos, como por exemplo o urubu e a barata, extremamente importantes para o equilíbrio ecológico. Esses animais pertencem ao final da cadeia alimentar. Bem, depois deles, pessoal, são encontrados os decompositores, como fungos e bactérias. Então, concluindo, pessoal, é possível nós dividirmos os animais em 4 classes: os herbívoros, os carnívoros, os onívoros e os detritívoros. Então vamos lá, galera, lendo novamente. 1. Os herbívoros alimentam-se de organismos que se encontram em vários níveis tróficos? Falso. Estaria correto se fossem os onívoros. 2. Os detritívoros, por se alimentarem de restos de outros organismos, não fazem parte da cadeia alimentar ou das cadeias alimentares? Falso, ficam lá no finalzinho da cadeia alimentar. 3. A principal fonte de energia dos organismos produtores é a energia solar? Perfeito, galera. Item correto, 3. Alternativa B. O tecido ósseo é o principal constituinte dos ossos. Em relação a esse tecido, é correto afirmar que... Bom, pessoal, o tecido ósseo tem a função de sustentação. Ocorre nos ossos dos esqueletos de animais vertebrados. É um tecido rígido graças à presença da matriz rica em sais de cálcio, fósforo e magnésio, ok? Além desses elementos que foi citado por mim, vestibulando, a matriz é rica em fibras colágenas, que fornecem flexibilidade ao osso. Esse é um tecido especializado do tecido conjuntivo, tecido ósseo.
É formado pela matriz óssea e produzido através de células denominadas de osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Os ossos são recobertos por camadas de tecido e células, constituindo o periósteo e o endósteo. Os ossos são ricos em vasos sanguíneos e também de terminações nervosas. Por serem uma estrutura inervada e irrigada, os ossos apresentam sensibilidade, alto metabolismo e capacidade de regeneração. Quando um osso é serrado, por exemplo, percebe-se que ele é formado por duas partes. Uma sem cavidade, chamado de osso compacto, e outra com muitas cavidades que se comunicam, chamado de osso esponjoso. Existem canais que perfuram esses tecidos ósseos, onde nervos e vasos passam. Cada sistema apresenta camadas concêntricas de matriz mineralizada, depositadas ao redor de um canal central, onde existem vasos sanguíneos, nervos que servem o osso. Os canais de Havers comunicam-se entre si com a cavidade medular e com a superfície externa do osso por meio de canais transversais ou oblíquos. Esses são os canais de Volkmann. Atualmente, no livro Amabs e Marto de Biologia, canais de Havers e Volkmann são chamados de sistemas de osteônios. O interior do osso, pessoal, é preenchido pela medula óssea, que pode ser de dois tipos, ok? Amarela, constituída de tecido adiposo, e vermelha, formadora de células do sangue. Então vamos lá? Sobre o tecido ósseo, é correto afirmar que, letra A, os compostos minerais do tecido ósseo são responsáveis por sua flexibilidade? Errado, são os compostos orgânicos, colágeno. B, o disco epifisário é a estrutura a partir do qual ocorre o crescimento dos ossos longos. Galera, disco epifisário é o local do osso onde fica o tecido cartilaginoso, responsável pelo crescimento dos ossos longos. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Observe a figura abaixo que retrata uma provável filogenia dos deuterostomados. Assinala a alternativa que melhor completa as características morfológicas dos itens 1, 2 e 3, respectivamente. Bom, pessoal, os cordados são animais cuja principal característica é a presença de notocorda, ok? A estrutura é essa localizada entre o tubo digestório e a medula espinal. Nos vertebrados, essa estrutura acaba sendo substituída pela coluna vertebral. Existem três grupos aí para vocês, ó, os tunicados, os vertebrados e os anfioxos. As principais características dos cordados são presença de notocorda em alguma etapa da vida, tubo nervoso dorsal, sistema digestório completo, animais triblásticos, presença de fendas branquiais, coração ventral com presença de vasos sanguíneos, celoma bem desenvolvido, esqueleto interno ósseo ou cartilaginoso e cauda pós-anal. Então, o que se refere ao item número 1, 2 e 3, ok? Número 1 pode ser o celoma, como diz a letra A? Não, porque a estrela do mar, que é um equinodermo, ele também é um animal celomado. Então, a letra A é falsa. Número 1 pode ser a notocorda? Pode ser a notocorda. Número 2 pode ser as fendas faringianas? Galera, os hemicordados que está na figura também tem fendas faringianas ou branquiais, então a B é falsa. C, esqueleto interno é o número 1? Não, porque os equinodermos, como a estrela do mar, apresentam também esqueleto interno. D, coluna vertebral? Não, galera. Os tunicados e os cefalocordados, apesar de serem cordados, são invertebrados, não apresentando coluna vertebral. Então a D é falsa. Simetria bilateral? Perfeito, porque a simetria dos equinodermos é pentarradial. 2. Notocorda? Alright, ok. 3. Coluna vertebral? Exatamente, coluna vertebral pertencente ao grupo dos vertebrados. Portanto, nosso item correto é a letra E. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É muito importante você compartilhar com os amigos, avisar os colegas, inscrever nesse canal. Um grande abraço para vocês e uma boa prova da Federal do Rio Grande do Sul. Tchau, galera!